Hoje o tema da ministração é a expectativa do homem e a realidade de Deus. Amém? Quando eu estava meditando nessa palavra, eu lembrei de uma situação que em 2012 a gente comprou um apartamento e aí compramos, para esse apartamento um sofá. 2012, sofá. Só que a gente fez a proeza, pastor, de comprar o sofá pela internet, 2012, Olhamos lá o site, tamanho certo, a cor certa, preço certo. Assim, é esse o sofá. Compramos o sofá. A expectativa alta, Casa nova, sofá novo. Chegou o sofá. Irmão, o sofá era duro. Não dava para sentar no sofá. Não tinha, não tinha estofados, foi um erro de... Era só madeira, era madeira e o pano, Aí a expectativa alta, a realidade nada a ver, E hoje o tema da ministração me fez lembrar disso, A expectativa do homem e a realidade de Deus. Eu gostaria de ler um texto com vocês que está em Lucas capítulo 24, versículo 19. Já fomos ministrados a respeito desse texto há 2 semanas atrás, mas é outro assunto que a gente vai falar aqui. E ele lhes perguntou, Jesus aqui, Jesus no caminho de Emaús, com os 2 discípulos conversando, e Jesus perguntou para eles, quais o quê? Os eventos que tinham acontecido em Jerusalém naqueles dias. E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras diante de Deus e do povo, versículo 20, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Amém? Caminho de Emaús, os 2 discípulos conversando com Jesus, e Jesus ali meio disfarçado, Mas o que está acontecendo? O que foi? E é interessante porque nesse trecho que nós lemos, eles falam a respeito da expectativa que eles tinham de Jesus. Se a gente voltar lá no versículo 19, você vai ver que a primeira coisa que eles falam a respeito de Jesus é Jesus como um profeta. Olha só que curioso, Lucas capítulo 24, versículo 19, Jesus falando com eles, e aí, do que a gente está falando? Daqueles fatos de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras. E nós achávamos que esse homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, fosse aquele que traria a remissão para Israel. Nunca mais a gente passaria pelas situações que nós estávamos vivendo. Só que ele morreu, passaram 3 dias e não teve aquilo que nós imaginávamos. A expectativa dos discípulos de Jesus era de um Jesus profeta, redentor, que ia acabar com a opressão em Israel. Só que agora ele estava morto. Essa era a expectativa dele, daqueles discípulos. Um Jesus profeta para acabar com a opressão. Só que é engraçado, porque essa expectativa tinha motivo. Não era uma coisa da cabeça deles. Eles não inventaram essa expectativa do nada. Porque a palavra de Deus trazia essa expectativa de um profeta para eles. Eu pergunto para vocês, qual foi o maior profeta de Israel? Marquinhos não está aqui. Quem foi o maior profeta de Israel? Você já parou para pensar? Eles queriam ali, homem profeta. Foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quem foi o maior profeta de Israel? Será que foi Samuel?
Será que foi Isaías? Será que foi Elias? Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Você vai descobrir quem foi o maior profeta de Israel. Não foi Elias, não foi Eliseu. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Moisés foi o maior profeta de Israel, de todos os que se levantaram, a quem o Senhor conhecera face a face. Próximo versículo. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. Versículo 12. E em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o povo. Moisés foi o maior profeta. Quando se levantava um profeta, a expectativa que o povo tinha é: será que ele vai ser parecido com Moisés? Porque Moisés era o padrão. Puxa, Moisés fez os sinais e as pragas no Egito. Moisés fez o mar vermelho abrir. Moisés trouxe a lei. Então Moisés era a grande referência daquele povo. Quando vinha o profeta, eles falavam assim: vamos ver se ele chega perto de Moisés ou se ele fica distante de Moisés. E por que Moisés era importante para aquele povo? Porque aquele povo vivia debaixo do jugo egípcio. E Moisés tirou aquele povo daquela condição, levando a nação de Israel para a terra de Canaã. Por que Jesus, como profeta, era uma expectativa tão grande? Porque eles estavam debaixo de um novo jugo. Era o jugo romano, cobrando impostos abusivos, empobrecendo o povo, explorando e abusando. Então, ter um profeta como Moisés representava para eles a grande e definitiva libertação. Esses romanos agora vão ver o que espera por eles, porque o profeta vai nos libertar, e vai ser como Moisés, vai acontecer tudo de novo e a gente vai poder viver a vida que nós sempre desejamos. Essa era a expectativa. Mas essa expectativa não vinha apenas de um desejo, porque aí mesmo em Deuteronômio, Júlia, capítulo 18, versículo 15, existia uma promessa. Deus, através de Moisés, fez uma promessa: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti. Não vai ser um estrangeiro, não vai ser alguém de fora. No meio de vocês, o Senhor vai levantar um profeta como eu. A ele ouvireis. Então o povo tinha essa expectativa. Tem um profeta. Esse profeta vai ser incrível, vai acabar com o nosso sofrimento, vai tirar tudo isso de cima da gente, vai ser um novo tempo, nós não vamos mais ser escravos, não vamos viver na opressão, os romanos vão pagar por tudo aquilo que... É aquela expectativa que o povo tinha. E Jesus parecia cumprir todas essas expectativas, porque as pessoas viam o que Jesus fazia e falavam assim: não é possível, nunca vi ninguém fazer isso, nunca vi ninguém multiplicar pão, nunca vi ninguém multiplicar pão, nunca vi ninguém andar sobre as águas, nunca vi ninguém ressuscitar um morto como Lázaro, com tanto tempo já sepultado. Tem que ser ele. Finalmente chegou aquele a quem a gente estava esperando. Chegou a hora. Os romanos vão pagar. Vai ser uma loucura. Nunca mais a gente vai sofrer. O profeta está no meio de nós. Maravilha. Ele é como Moisés, porque ele fala com autoridade, tem a palavra de Deus na boca dele, ele ensina através de parábolas, ele está cumprindo as profecias. É ele. Ele é o homem que vai mudar essa história. Os romanos finalmente vão pagar. Aí quando você vai lá para Emaús, os 2 discípulos, porque teve um Jesus que veio, profeta, poderoso,
A gente achou que ele ia redimir Israel, mas 3 dias se passaram e a gente está do mesmo jeito. Eles tinham uma expectativa, só que a realidade de Deus não era aquela. E eles não estavam entendendo isso. E por que isso é muito sério? Porque às vezes a gente olha as promessas de Deus e cria uma expectativa. Ah, meu Deus, vai ser uma loucura. Vai ser bênção, vai ser vitória, vai ser milagre, vai ser porta aberta, vai ser prosperidade, vai ser tudo de bom. E a tua expectativa fica lá em cima. Só que quando a realidade não encontra com essa expectativa, parece que tem alguma coisa errada. Ué, mas cadê a cura? Cadê o milagre? Cadê a prosperidade? Cadê a porta aberta? Cadê o sonho? Por que não vem? Por que não aconteceu? Eles estavam tristes porque eles imaginavam que os romanos iam pagar pelos crimes que cometeram e o profeta morreu 3 dias, nada e nada. E é engraçado, porque se você for lá em Lucas, logo no comecinho, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus apareceu para eles, depois que Jesus mostrou tudo que tinha que mostrar, eles chegaram para Jesus e falaram: e aí, é agora que você vai restaurar o reino? Chegou a hora, né? É esse o momento, porque você já ressuscitou, está aqui já há mais de 1 mês falando com a gente, é agora? Aí o que Jesus respondeu? Não compete a você saber os tempos que Deus determinou para cumprir a vontade dele. E tchau, foi embora. E os discípulos falaram assim: não veio o reino, não veio o reino. Né? Os romanos continuam e continuaram durante décadas, oprimindo ainda mais. E 2 anjos chegam e falam assim: olha, esse Jesus que vocês viram subir, ainda vai voltar. Mas para vocês, continuem aquilo que ele pediu para você fazer. Continua servindo, continua andando nos caminhos que ele te ensinou, continua falando do evangelho que ele deu, continua, porque não dá para saber os tempos que Deus determinou para cumprir a vontade dele. E muitas das vezes a gente vive ansioso porque a gente quer saber qual que é o tempo que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu. Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é a semana que vem? Será que é no próximo mês? Está acabando o ano, gente. Estamos a poucas semanas de terminar mais um ano. Será que eu vou viver aquilo que foi prometido no começo do ano? Não sei. Porque a expectativa do homem, às vezes, não encontra a realidade de Deus. E olha só, agora a gente vai ler mais um versículo aqui. O próprio Jesus foi vítima da expectativa dos homens com relação à pessoa dele. Quer ver comigo? A gente vai ler um texto aqui, super engraçado. Até a Ana comentou uma vez esse texto na aula. João capítulo 1, versículos 43 até o 46. Ali Jesus estava no comecinho do ministério dele. Bem no início. E olha só, João capítulo 1, versículo 43, 46. Né? Jesus estava montando, né, um grupo de discípulos que andaria com ele, chamando as pessoas para andar com ele. Quer vir? Vem. E você? Vem. E você também? Então vem, vamos. No dia seguinte, desse momento que Jesus estava iniciando o ministério dele, que Jesus ia para Galileia. Vamos na Galileia. Vamos ver o que tem lá. E achou Filipe. E disse: Filipe, quer me seguir? Já pensou, uma pessoa estranha chega numa cidade, olha para você e fala: quer me seguir? E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele, olha só, aquele de quem Moisés, lá em Deuteronômio, escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José.
Achamos! É ele! Sabe aquele texto lá que você estudava todo domingo, que vinha um profeta? Achamos! E aí o que Natanael fala? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A expectativa de Natanael é que tinha que ser um profeta de Jerusalém. Cara que entendia das coisas, conhecia. De Nazaré, pode ter alguma coisa boa de Nazaré. E às vezes acontece isso, sabe? Você tem uma expectativa. E aí quando Deus faz uma obra, você fala assim, mas é isso aqui que Deus vai fazer na minha vida? Eu orei e jejuei por isso? Sabe o que é? Esse aqui é o viés de Natanael. A gente tem uma expectativa e quando Deus faz outra, a gente critica. Tem alguma coisa de bom nesse milagre que Deus fez por mim? Tem alguma coisa de bom nessa porta que Deus abriu? Porque eu não estou vendo? Porque eu não estou enxergando? Porque eu não estou acreditando? Porque para mim não está fazendo sentido? E quantas vezes você teve uma expectativa e Deus fez uma obra na tua vida e você falou assim, não pode ser isso. Acho que Deus se enganou. Não era o que eu estava imaginando. Eu estava querendo uma cura sobrenatural e Deus mandou fazer um tratamento, pastor. Como pode? Mas eu queria uma cura, eu queria acordar, respirar fundo e falar, estou curado. Eu não queria fazer um tratamento. Mas se o caminho da tua cura for o tratamento, é por esse caminho que Deus vai te levar. Não adianta a minha expectativa ser de uma cura sobrenatural, se o caminho que Deus determinou é fazer um tratamento. Faz o tratamento. Faz o tratamento. Não, eu quero, pastor, uma promoção. Quero ganhar 10 vezes o que eu ganho. Eu quero, vai ser uma loucura. Aí Deus fala, mas você precisa fazer uma faculdade primeiro. Não, mas aí não, né? Até eu terminar a faculdade, eu já não sei se eu quero mais essa promoção. Mas se o caminho de Deus for por aí? Aí eu fico igual a Natanael. Pode ter alguma coisa de boa nessa maneira que Deus está fazendo? Porque eu não estou achando. Eu quero que seja de um jeito. Porque essa é a minha expectativa. Mas a realidade de Deus pode ser diferente. Às vezes a realidade de Deus é um caminho. Isso é importante, porque às vezes a gente quer a resposta. E Deus vai te dar um mapa para você chegar nessa resposta. E você tem que dar um passo, e outro, até chegar lá. E chegar lá não vai ser da noite para o dia. Às vezes tem que caminhar. Quando Filipe falou para Natanael, achamos, é aquele, é o profeta, está aqui, só que é de Nazaré, mas achamos. Aí começou, essa libertação deve ser semana que vem, deve ser no próximo mês, deve ser no fim do ano, porque ele já está aqui, deve ser daqui a um ano, ele deve estar armando o plano dele para libertar a gente não sabe ainda, mas vai acontecer. Só que não aconteceu do jeito que eles queriam. Porque o reino de Deus não veio com espada, com canhão, com tiro, bomba. O reino de Deus veio com uma palavra que transformava as pessoas de dentro para fora. Ninguém poderia imaginar que a remissão seria espiritual, porque eles queriam os inimigos envergonhados, derrotados, praga para todo lado, romanos sangrando. E o que Jesus estava falando era transformar o interior daquelas pessoas, para que o reino pudesse estar dentro delas. Essa era a realidade de Deus. Então, em nome de Jesus, não se frustre. Se você tem uma expectativa, Deus tem um caminho. E para chegar lá, ande pelo caminho. Porque senão você vai se frustrar. Todas as vezes você vai pedir uma coisa e Deus vai te dar um caminho. Puxa, mas eu não quero o caminho, eu quero a resposta. Mas para chegar na resposta, tem que andar pelo caminho. O caminho vai te levar até a resposta. Em algum momento, talvez Deus faça isso na hora para você. Ai, pastor, eu preciso de um milagre. Pum, curou você na hora, está curado. Não precisa do tratamento. Glória a Deus por isso.
Mas e se tiver que fazer? Eu vou reclamar? Tem coisa boa nesse tratamento? Tem coisa boa nesse tempo que eu preciso esperar todo o tempo para chegar lá? Não pode ser agora? Se tiver que ser, seja. Se tiver que fazer, faça. Se tiver que andar, ande. Se tiver que esperar, espere. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Não faça como Natanael, que achou que não tinha coisa boa daquilo que Deus estava fazendo. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que vê Deus agindo e fala assim, não é do jeito que eu quero. Não está no tempo que eu quero. Não está da forma que eu quero. Mas se está da forma de Deus, tudo vai dar certo em nome de Jesus. O segundo aspecto, tá? Continuando. Mateus, capítulo 11, versículo 18 e 19. Agora não errei, Júlia. Jesus falando. Porque as pessoas falavam também. Falavam, criticavam, apontavam. E Jesus pegou e falou assim, ó, veio João, sabe aquele João Batista? Voz do que clama no deserto, preparando o caminho, endireitando as veredas. Não comia, não bebia e diziam que ele era um endemoniado. João. O povo falava disso. Tá vendo? João, não come, não bebe, demônio. Aí veio o Filho do Homem, comendo, bebendo, e dizem, tá aí um comilão, um beberrão, um amigo dos publicanos, dos pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Sabe o que acontece? O povo tinha a expectativa de um Jesus elite, fino, educado, poderoso, galã, bonitão, que chegava e todo mundo prestava atenção. Vem um filho de carpinteiro, mão toda surrada, costa toda arrebentada de carregar madeira, falando a língua do povo, sem muito refinamento. Né? Não pode ser. Ainda come com um pecador, que isso, coisa mais absurda, com um publicano, com o homem mais corrupto que tinha, tá ele lá junto. A expectativa daquele povo era um Jesus da elite. E Deus estava dando um Jesus do meio dos seus irmãos, como estava lá em Deuteronômio, você acabou de ler, vai levantar entre vocês. Não vai ser da elite que oprime vocês, vai ser do meio de vocês, igual a vocês, que sofreu como vocês. Mas o povo falou, não, esse aí a gente não quer. E sabe o que acontece? Às vezes você tem uma expectativa e Deus faz uma obra, você fala, isso aqui eu não quero, pastor, isso aqui eu não aceito. Se Deus está fazendo isso, não serve para mim. E quantas vezes Deus fez coisas para nós e a gente falou assim, isso não serve para mim. Isto eu não quero. Uma coisa é eu achar que não está bom, como o caso de Natanael, que achava, mas Nazaré não pode ter coisa boa. Outra coisa é eu simplesmente virar e falar assim, isto eu não quero. Não quero e ponto final. Era o que estava acontecendo com eles. Aquele Jesus, aquele profeta, aquele Messias não servia para as pessoas, porque não atendia a expectativa deles. E eles falaram, esse aqui não serve para a gente. E será que você não tem expectativas, que Deus está fazendo uma obra e você está dizendo assim, mas desse jeito eu não quero. Se for para fazer dessa forma, não precisa nem terminar. Tem gente que é assim. Não se submete àquilo que Deus quer fazer. Então, em nome de Jesus, tenha humildade. Ele está no controle de todas as coisas. Nós não entendemos todos os detalhes. E às vezes você pode nem concordar com a forma com a qual Deus está trabalhando. Mas deixa Ele trabalhar. Deixa Ele fazer. Porque a tua expectativa pode ser uma, mas a realidade de Deus é melhor. Senhor, olha, eu estou passando por isso, eu não concordo. Mas eu vou buscar uma forma de ver todas as coisas cooperando para o meu bem. Mesmo eu não concordando. Me ajuda a entender. Mas nunca rejeite aquilo que Deus está fazendo por você. Aquelas pessoas rejeitaram Jesus, porque aquele profeta não servia para elas.
Será que às vezes Deus está fazendo coisas na nossa vida e a gente está rejeitando porque não está do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer? Então também não quero mais. Cuidado. Porque assim você vai se frustrar e vai se decepcionar. E para finalizar, nós precisamos viver pela ótica de Simeão. Olha só, Lucas, capítulo 2, versículo 25. Lucas, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. A Bíblia só fala disso dele. Não tem outra história. Esse homem era justo e temente a Deus, como você. Parece com você, inclusive. Justo, temente a Deus. Tem o Espírito de Deus na vida dele, olha lá, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, como você. Percebeu que você parece com ele? Ou você prefere parecer com Natanael, né? Ou você prefere parecer com outro. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou o menino em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Deus tinha falado: Simeão, antes de morrer, você vai ver. Antes de morrer, você vai ver. Já pensou Deus falar uma promessa dessa para você? Senhor, antes de morrer, você vai ver. Você vai ver. Você não vai morrer sem ver, você vai ver. Você vai segurar nos teus braços e você vai glorificar a Deus, porque você vai estar lá. Só que se Simeão não fosse um homem de Deus, como nós precisamos ser, ele falou assim: mas agora, na hora que eu vou morrer, nem vou ver essa libertação. Queria tanto ver esses romanos indo embora. Não vou ver. E eu vou falar uma coisa para você. Baseado na vida de Simeão, tem promessas de Deus para a tua vida que você não vai ver. Não vai ver. Mas não quer dizer que elas não vão se cumprir. Sabe quem viu? Pensa comigo. Os filhos de Simeão. Eles viram. Os netos de Simeão, eles viram. Porque Jesus era recém-nascido ali. 33 anos se passaram. Então os filhos de Simeão viram. Os netos de Simeão viram. Aquilo que Simeão segurou nas mãos. Já pensou você segurar a promessa de Deus nas tuas mãos e de repente nem viver, mas saber que o teu filho vai viver, que o teu neto vai viver, que a tua geração vai viver. Isso não tem preço. Às vezes a gente quer coisas de Deus para viver agora. E eu até acho que algumas a gente vai viver. Mas e quantas promessas que Deus fez para você que você não vai viver, mas os teus filhos vão. Os teus netos vão. Vão olhar para trás e vai dizer: eu tinha uma avó que era pastora. Eu tinha um tio que cantava na igreja. Eu tinha um tio, um primo. Não sei. Tem tanta gente que foi impactada por uma geração anterior e a geração anterior não viu. Mas ele está vendo. Então imagina que os teus filhos vão ver coisas que você não vai ver. A promessa era para você. Você segurou as promessas nas mãos. Mas são eles que vão viver. E está tudo certo. Porque esse é o princípio de Simeão. Ao invés de reclamar, agora que eu vou morrer, que vem, ainda recém-nascido, ainda nem cresceu, nem fez nada ainda. Puxa vida, Deus demorou tanto. Para nessa hora, Deus deve estar de brincadeira, não é possível. Passei a vida toda esperando, chegou o dia e era um recém-nascido. Ainda ia demorar 30 anos para ele começar a fazer alguma coisa.
Mas sabe o que ele fez? Glorificou. Volta um pouquinho. Mais um. Agora, Senhor, posso ficar em paz. Posso ficar em paz. Eu posso descansar, tranquilo, segundo a tua palavra. Sabe por quê? 30. Pois os meus olhos viram a tua salvação. Então, as promessas que você não viveu, não tem problema se você não viver. Peça para o Senhor completar isso na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, na próxima geração. Não queira tudo para você. Não queira ser só para você. Deixa esse legado. Eu fico imaginando Simeão chegando em casa. Fico imaginando. Eu fui lá no templo. E eu segurei a salvação dos meus braços. Eu não vou viver essa salvação. Porque Deus falou que eu vou morrer. Mas ela vai estar aí para vocês. Já pensou num jantar de família, numa festa? Eu segurei a salvação. Ela estava nos meus braços. Eu não vou ver, mas vocês vão ver. Vai estar para vocês. Vocês vão ouvir os milagres, vocês vão ver os milagres. Vocês vão ser testemunhas. Eu não vou estar aqui, mas é para vocês. Porque os meus olhos viram a salvação. Então, na tua expectativa, não queira coisa só para você. Porque Deus pode fazer muito mais do que você pode pedir ou pensar. Mas quanto dessas coisas não é nem para você? É para o teu filho. É para o teu neto. Para o teu bisneto. E talvez você nem esteja aqui para saber. E talvez ele nem saiba que aquela promessa, aquela bênção, aquele milagre foi fruto de um homem e de uma mulher de Deus muitos anos antes, que entendeu que a expectativa não precisa encontrar com a realidade. Que a realidade de Deus, ela é soberana. Ela vai se cumprir. E ela vai viver. E o teu filho e a tua filha, mesmo que não saibam da história, porque talvez os netos de Simeão não souberam, mas você sabe, eu segurei a salvação dos meus braços. Não foi para mim. Eu tinha expectativa de que fosse para mim. Eu imaginei que aconteceria no meu tempo, mas Deus quis fazer em outra época, para outras pessoas. Mas eu segurei em nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um momento. Curva a tua cabeça. O que você está esperando tanto que ainda não chegou? E se eu falar para você que talvez seja o tempo de Simeão, não vai chegar para você. Vai chegar para o teu filho. Vai chegar para a tua filha. Vai chegar para o teu neto, para o teu bisneto. Você vai ficar triste com isso? Ou você vai se alegrar como Simeão para o Senhor? Agradeço. Porque agora a minha expectativa não é mais para mim. A minha expectativa é para a minha geração. É para a minha herança. A minha expectativa é para o meu futuro. Para aqueles que ainda nem nasceram. Então não estou mais pensando em mim. Não estou pensando mais no meu próprio ventre. Eu estou pensando em quanto Deus pode abençoar meu filho, minha filha, meus netos, meu futuro. Ainda que eu não veja. Mas eu vou segurar nas mãos e vou glorificar a Deus, porque eu sei que eles verão e viverão e serão abençoados por isso, em nome de Jesus. Então, essa manhã, Deus está estabelecendo um novo padrão de expectativa para você e para mim. Não é mais aquela expectativa de curto prazo, de achar que ele vai estalar o dedo e fazer acontecer. Mas é uma expectativa que pode te fazer esperar um mês, um ano, uma vida inteira, e ainda assim não acontecer, mas que se acontecer nos teus filhos, ainda assim ele cumpriu a vontade dele. Essa é a expectativa que encontra a realidade de Deus. E Deus te chamou para você repensar a tua expectativa. Parar com o imediatismo, parar de sofrer com essas coisas, achar que o que Deus faz não está bom, achar que ele está falhando com você, e simplesmente confiar, porque ele está trabalhando,
E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na tua vida vai completá-la no dia de Cristo Jesus, que pode não ser o seu dia, pode ser o dia do teu filho, pode ser o dia do teu neto, pode ser o dia do teu futuro, mas ele vai cumprir em nome de Jesus. Declare assim comigo: Senhor, que a minha expectativa seja outra, não seja mais humana, carnal, ansiosa, mas que seja uma expectativa espiritual, o que os meus olhos não estão vendo, que a minha fé me fortaleça para ver, ainda que seja pelos olhos da fé, na minha vida. E se não for na minha vida, que seja nos meus filhos, que seja nos meus netos, que seja na minha herança, em nome de Jesus. Amém? Então não sofra. Não sofra pelas coisas que não estão acontecendo. Você está perdendo tempo, está sofrendo errado. Não sofra pelas coisas que não estão acontecendo. Lute sem sofrer. Lute orando, lute sorrindo, lute testemunhando, lute confiando, mas não sofra. Porque ele está no controle, ele vai, ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, ele vai cumprir. Ah, mas eu quero ver, não tem problema. Se você não vê, lembra de Simeão, não viu, mas ele segurou. E Deus está colocando tantas promessas nas tuas mãos que talvez você não veja. Não sofra por elas. Ah, mas eu não vi nos meus filhos, vai ver nos seus netos, eu não sei. Deus é quem sabe. Mas confia, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Te peço perdão, Senhor, por tantas vezes que eu agi como Natanael, reclamando das coisas que o Senhor tinha feito, da maneira como o Senhor estava trabalhando, ou mesmo como aquele povo que criticava e não queria aquilo que o Senhor estava dando para eles. Mas que nós possamos ser, Senhor, como Simeão, que vai te glorificar, que vai entender a tua promessa e que vai andar de acordo com a expectativa dos céus e não a expectativa da terra, Senhor. Marca essa palavra no nosso espírito, é o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.